Rússia à beira da recessão? No final de junho, Maxim Reshetnikov, ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, entregou uma surpreendente mensagem. A mensagem de Reshetnikov contém um apelo velado a Putin. Encerre a guerra agora, ou a Rússia sofrerá ainda mais. As coisas estão tão ruins que o Banco Central da Rússia está implorando a Putin para se retirar da Ucrânia. A questão é se Putin vai ouvir, ou se está tão distante que nada que seu povo possa dizer influenciará suas decisões. A mensagem de Reshetnikov veio durante o Fórum Econômico Internacional Anual de São Petersburgo, na Rússia, e o ministro ofereceu muitos argumentos para seu severo aviso. Os números indicam resfriamento, mas todos os nossos dados são como um espelho retrovisor, afirmou Reshetnikov. Considerando o sentimento atual das empresas e os indicadores, me parece que já estamos à beira de uma recessão. Ele não é o único a alertar Putin. No fórum, a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, apontou que os problemas econômicos do país estão chegando devido à escassez de recursos. Crescemos aceleradamente por 2 anos devido à ativação de recursos ociosos. Precisamos entender que muitos desses recursos realmente se esgotaram, ela disse. Nabiullina não está falando apenas sobre recursos materiais aqui. Ela também insinua que a Rússia enfrenta escassez de mão de obra, indicando que seus recursos humanos estão se esgotando. À medida que Putin envia cada vez mais pessoas do país para a Ucrânia, e ela tem um ponto. Em maio, a taxa de desemprego da Rússia atingiu um novo mínimo de 2,2%. Apesar de parecer uma boa notícia, já que menos desempregados significa que a maioria na Rússia recebe salário, isso oculta um problema criado pela guerra de Putin. A Rússia não tem mão de obra suficiente para suprir a demanda de empregos em suas indústrias voltadas ao consumidor. A situação piorou muito para a Rússia. Segundo o Kiev Post de 23 de junho, o país está tendo que contratar milhares de trabalhadores da China, Turquia e Índia para superar a falta de mão de obra. Em 2024, 47 mil trabalhadores estrangeiros chegaram à Rússia, indicando que o país enfrenta dificuldades para preencher as vagas devido à escassez de mão de obra. A mensagem é clara. A Rússia enfrentará um difícil 2026 a menos que Putin deixe a Ucrânia e se concentre em reparar a economia do país. Após o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, mensagens contraditórias começaram a surgir da Rússia, embora a mensagem inicial parecesse clara. Putin tenta desesperadamente controlar a narrativa. O líder da Rússia está sendo contraditório. Em 21 de junho, o Kiev Independent relatou comentários feitos no fórum quando ele foi questionado sobre o que os especialistas econômicos estavam dizendo. Citando o autor americano Mark Twain, Putin disse que os rumores da morte da economia russa são muito exagerados. Sua mensagem contrastava com as outras do fórum, pois todos os especialistas financeiros russos alertaram sobre um futuro sombrio. Putin menosprezou toda a ideia. Nossa principal tarefa é garantir a transição da economia para um crescimento equilibrado, acrescentou Putin. Simultaneamente, alguns especialistas alertam para os riscos de estagnação e até recessão, o que não deve ser permitido em hipótese alguma. Putin está dizendo que uma recessão não deve ser permitida? Ou que os especialistas não devem falar sobre isso? Um especialista na economia da Rússia, chamado Vasily Astrov, também falou à Newsweek sobre as mensagens mistas vindas da Rússia. Astrov afirma que a política econômica é uma das poucas áreas onde as mentes brilhantes da Rússia têm liberdade para debater. É por isso que vemos opiniões contraditórias. Porém, ele também nota que declarações sobre política econômica sempre serão influenciadas pelos interesses de quem as faz. A filiação partidária e organizacional coloram as opiniões compartilhadas. Ainda há considerável liberdade na Rússia em debates sobre política e estado da economia. Ao contrário da Turquia de Erdogan, Astrov disse à Newsweek. Portanto, não surpreende que oficiais expressem opiniões diversas. O que temos aqui é um exemplo perfeito da negação de Putin. Os especialistas estão alertando Putin que sua guerra está levando a Rússia a um deserto econômico. Putin está ignorando os avisos e afirmando que a economia russa ainda está sólida em vez de ouvir os alertas. E ele tem muitas supostas evidências para apoiar essa opinião.
Em abril de 2025, a Rússia aumentou sua previsão de crescimento econômico para 2024 de 4,1% para 4,3%. Isso pode ser o bastante para Putin presumir que a economia russa está bem. Afinal, o crescimento de 4,3% indica que a economia está no rumo certo, impulsionada pela guerra de Putin. Então, por que o líder da Rússia deveria ouvir os pessimistas? Ele acredita que as políticas atuais que funcionaram em 2024 também funcionariam em 2025. Putin está ignorando, deliberadamente ou não, que o forte crescimento econômico da Rússia em 2024 é uma ilusão. Impulsionado pelo complexo militar industrial que Putin criou desde que invadiu a Ucrânia. Esse crescimento encobre vários problemas econômicos criados pela guerra na Ucrânia. Agora, a cortina está sendo afastada, revelando as várias rachaduras nos alicerces da política econômica de Putin que conduzem a Rússia à ruína. Os problemas financeiros da Rússia são profundos, todos causados pela guerra de Putin, iniciada em fevereiro de 2022. O primeiro sinal de estresse econômico que Putin tenta ignorar vem do Fundo Nacional de Riqueza russo. Financiado principalmente por rendimentos de vendas de gás, petróleo e outros investimentos russos-chave, esse fundo é essencialmente uma coleção de ativos líquidos que a Rússia pode acessar rapidamente quando necessário. O fundo serve como um amortecedor para a Rússia durante instabilidades econômicas, como as causadas pela guerra na Ucrânia, permitindo que o país amorteça seu orçamento federal, segundo a Trading Economics. O problema de Putin é que o Fundo Nacional de Riqueza está começando a secar. De acordo com o Kyiv Insider, em 4 de junho, Putin voltou a depender excessivamente dos ativos sempre decrescentes do fundo naquele mês. Ele gastou 4 bilhões de dólares do fundo em seu esforço de guerra, deixando apenas 36 bilhões e 100 milhões. Os gastos incluíram a venda de 29 toneladas de ouro do fundo, restando apenas 139 toneladas em estoque. Putin também vendeu 11 bilhões de yuan chinês, restando agora 153 bilhões de yuan no fundo. Contexto: o Fundo Nacional de Riqueza continha cerca de 140 bilhões de dólares quando Putin iniciou a guerra na Ucrânia. Esse último gasto indica que Putin usou mais de 100 bilhões de dólares das reservas líquidas disponíveis na Rússia. Essas reservas devem ser reabastecidas pelas vendas de petróleo e gás da Rússia e pelos seus investimentos. Em suma, o fundo tem recebido dinheiro conforme Putin gasta, então o valor real provavelmente excede 100 bilhões. Segundo a United 24 Media, desde a invasão da Ucrânia por Putin, a Rússia tem utilizado seu Fundo Nacional de Riqueza para cobrir seu déficit orçamentário. A partir de 3 de julho, o fundo foi esgotado em 68%, e não há sinais de que Putin vai parar de gastar tão cedo. E fica pior. Outro problema com o Fundo Nacional de Riqueza é a sua atual composição. Velocity destaca em vídeo no YouTube a crescente crise financeira da Rússia, apontando uma situação ainda mais alarmante para Moscou. O Fundo Nacional de Riqueza passou de 45% em dólares americanos e euros em 2021 para 60% em yuan chinês e 20% em ouro hoje. Problema por várias razões. Primeiro, mostra que a Rússia está cada vez mais dependente da moeda chinesa para abastecer seu Fundo Nacional de Riqueza, demonstrando o quão isolada ela se tornou do Ocidente. Dólares e euros são quase inúteis para a Rússia agora, graças ao peso esmagador das sanções ocidentais. Além disso, conforme a Velocity, o ouro e o yuan têm menos liquidez que as moedas anteriores do fundo. Eles ainda podem ser convertidos em rublos, mas os sistemas para isso são mais lentos do que para o dólar americano. O que significa que a Rússia tem que esperar um pouco mais para colocar as mãos em dinheiro. Conforme o Kyiv Insider, a trajetória visual do Fundo Nacional de Riqueza, confirma a tendência mais ampla. À medida que os ativos não líquidos denominados em rublo aumentam, a liquidez baseada em dólar entra em colapso. O que resta é um fundo de reserva apenas no nome, cuja solvência depende não do valor de mercado, mas da disposição do Estado em continuar reavaliando ativos falidos. As reservas líquidas da Rússia estão se esgotando, mas isso pode não causar uma recessão por si só.
Contudo, essa depressão é acompanhada por outros fatores econômicos que afetam a Rússia, incluindo os excessivos gastos militares do país. Segundo Kirill Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, em fevereiro, a guerra contra o país está custando à Rússia cerca de 1 bilhão por dia em sua invasão. Esta é uma guerra muito cara para eles. Um dia custa quase 1 bilhão, uma quantia enorme, afirmou Budanov. 41% das despesas orçamentárias é o orçamento de defesa. Esses números são anormais. Quase todos os programas sociais, médicos e educacionais foram reduzidos para implementar este orçamento. Putin está tão obstinado em completar sua invasão que está sacrificando os serviços que deveriam cuidar do povo russo, aponta Budanov, uma má notícia para os russos. Ele continua gastando em setembro de 2024. Segundo a Al Jazeera, a Rússia aumentará seus gastos com defesa em 25% em 2025, atingindo 145 bilhões para o ano. Isso indica que a defesa corresponde a 32% das despesas orçamentárias. Isso contradiz os números de Budanov, embora o anúncio de 25% tenha vindo da própria Rússia. Isso sugere que o valor real gasto por Putin pode ser maior do que o admitido. Budanov parece alegar que a Rússia está gastando muito mais do que declara. Na mesma época dos comentários de Budanov, a Político informou que os gastos militares da Rússia aumentaram rapidamente, superando todos os países europeus. Em 2024, a Europa gastou no total 457 bilhões em defesa. Isso parece colocar a Rússia muito atrás em termos de gastos. No entanto, quando os gastos militares da Rússia são calculados em termos de paridade do poder de compra, ou paridade do poder de compra, a imagem parece muito diferente. O paridade do poder de compra permite recalculações baseadas no que um país recebe pelo dinheiro gasto, com a Rússia geralmente gastando menos pelo mesmo equipamento do que um país europeu. Ajustado para a paridade do poder de compra, o orçamento de defesa da Rússia é de Estados Unidos, dólares dos Estados Unidos, 461,6 bilhões, segundo o Político. É evidente que Putin está investindo muito no exército russo, o que agrava os problemas econômicos do país. E o líder da Rússia, pelo menos, parece capaz de admitir esse fato. Em 27 de junho, poucos dias após o fórum onde economistas russos alertaram Putin, o líder russo anunciou cortes nos gastos com defesa. No próximo ano e no ano seguinte, ao longo dos próximos 3 anos. Putin tentou apresentar essa decisão como um sinal de que a Rússia não está se preparando para ações agressivas em outras partes da Europa, destacando os aumentos nos gastos dos países alinhados à OTAN, como um sinal de que o Ocidente está causando todos os problemas. Na verdade, essa decisão de Putin provavelmente não está correta, segundo seus especialistas. É também uma medida insuficiente que não irá resolver os problemas econômicos do país. Outro motivo para o pedido de fim da guerra na Ucrânia é a grave situação da inflação e dos juros na Rússia. Em 6 de junho, o Banco Central da Rússia anunciou a redução da taxa básica de juros do país em 100 pontos. Isso seria uma boa notícia, não fosse a taxa da Rússia ser de 21% quando o anúncio foi feito. Agora é 20%, uma taxa ainda muito alta que dificulta muito aos russos pegar empréstimos, financiar investimentos ou construir negócios. Agravando o problema da taxa de juros está a inflação da Rússia, que sobe constantemente no último ano, com fevereiro de 2025. Isso fez a inflação na Rússia saltar para mais de 10%, atingindo 10,1% ano a ano, o pico em 2 anos. A situação se agravou por alguns meses, com a inflação da Rússia atingindo 10,3% em março e 10,2% em abril, até finalmente cair abaixo dos 10%. Em maio, porém, apenas por pouco. A inflação foi de 9,9% durante aquele mês. Assim, o povo russo precisa lidar com a miséria decorrente do acesso restrito a empréstimos e outras formas de financiamento baseado em juros. Porém, os russos estão pagando mais pelos produtos devido à massiva inflação no país, que está impactando desde a comida até os preços da energia, reduzindo o padrão de vida do cidadão médio. Mais uma vez, a guerra de Putin é a causa. Seu foco no complexo militar industrial que criou, junto com as sanções ocidentais contra a Rússia, levaram a essa combinação de inflação e caos na taxa de juros enfrentada pelo país. De alguma forma, fica ainda pior do que isso. Também há o déficit orçamentário russo a considerar.
Segundo a Rússia registrou um déficit orçamentário de 3,4 trilhões de rublos de janeiro a maio de 2025. Isso equivale a cerca de dólares dos Estados Unidos, 43,2 bilhões, mesmo com o aumento de 3,1% nas receitas orçamentárias da Rússia durante o período de 5 meses. O problema novamente se resume aos gastos de Putin. Apesar de trazer mais dinheiro em comparação com os primeiros 5 meses de 2024, a Rússia também está gastando muito mais. As despesas orçamentárias da Rússia aumentaram para 27% no mesmo período, resultando em um déficit orçamentário de 1,5% de todo o produto interno bruto do país. Um déficit orçamentário é ruim porque ocorre quando as despesas de um país excedem sua receita. Em suma, a Rússia está gastando mais do que arrecada, provavelmente se endividando cada vez mais com seus credores para sustentar esse déficit. As duas soluções para um déficit orçamentário são aumentar a atividade geradora de receita, o que é difícil devido às sanções à Rússia, ou reduzir os gastos. A Rússia já tem feito muito, como Budanov explicou ao falar sobre os gastos de Putin na guerra da Ucrânia. Putin sugeriu que fará cortes no orçamento de defesa da Rússia. Os déficits orçamentários também elevam as taxas de juros, causando problemas. Isso pode levar a níveis elevados de empréstimos e baixo investimento na Rússia, prendendo o país em um ciclo doloroso. A guerra de Putin causou o déficit orçamentário e diversos outros problemas, tornando praticamente impossível para a Rússia se reerguer. O déficit não pode ser resolvido até o fim da guerra. Isso nos leva de volta aos economistas russos e seus apelos para Putin encerrar o conflito na Ucrânia. Eles reconhecem o que Putin tenta ocultar. A Rússia está em uma posição muito fraca agora. Conforme explica Velocity, os líderes empresariais russos que ficaram no país reclamam de má gestão econômica e estagnação crescente. A aproximação da Rússia com a China e o Sul Global não trouxe o socorro econômico prometido por Putin. Os esforços para evitar as sanções ocidentais, cruciais para os problemas econômicos, não estão mais surtindo efeito. A Rússia construiu uma frota sombria e aumentou o comércio com a China, amenizando temporariamente o grande impacto econômico das sanções ocidentais. Essas soluções alternativas mostram como as sanções obrigaram a Rússia a fazer acordos comerciais menos eficientes e mais caros. Velocity acrescenta que a Rússia está presa em um ciclo. O Ocidente não vai aliviar tão cedo. A União Europeia pressiona por um 18º, o pacote de sanções adiado devido à oposição da Hungria e Eslováquia. Com a aprovação desse pacote, a pressão sobre a Rússia aumentará. As únicas formas de gerar receita na Rússia são a frota sombria e o comércio com a China, os quais estão se tornando cada vez menos ativos, enquanto deixa a Rússia à mercê da China. E durante esse tempo, a economia russa desmorona ao redor de Putin. Esse é o motivo de vários especialistas financeiros russos pedirem o fim da guerra. A questão agora é simples: esse fim virá? Não está bom para os economistas da Rússia. Em 3 de julho, a Al Jazeera relatou sobre uma recente ligação telefônica entre Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O objetivo da administração Trump era usar essa ligação para reiniciar as negociações de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Putin reafirmou que não encerrará a guerra enquanto as causas fundamentais da crise na Ucrânia não forem solucionadas. A causa raiz é a crença de Putin de que a Ucrânia não deveria existir como nação soberana, mas sim como um estado vassalo da Rússia. Para Putin, só a rendição total será o bastante. Trump expressou frustração após a ligação com a Al Jazeera, relatando que não estava feliz e que não houve progresso. Sobre Putin se aproximando de um cessar-fogo, a administração Trump pode estar percebendo que a guerra na Ucrânia se resume a um homem e sua visão inflexível sobre o que a Ucrânia deveria ser. E esse é o problema que a Rússia enfrenta agora. O autoritarismo de Putin o levou até aqui, com pouca resistência de seu povo. Mas agora a guerra na Ucrânia ameaça arruinar a economia da Rússia. A operação militar especial de Putin, planejada para poucos dias, virou uma longa guerra de atrito que drena os recursos da Rússia. Putin gastou muito mais do que pretendia nesta guerra, mas sua ideologia permanece inabalada. Ele não quer ser visto como alguém que termina a guerra com base na situação atual.
Seja por negociação ou ação direta, ele deseja destruir a soberania ucraniana. A Ucrânia nunca aceitará isso, restando a Putin somente continuar a luta. Não importa se o Banco Central russo implora a Putin para acabar com a guerra, nem o quão profundamente ele afunda a economia do país na estagnação. Ele tem um objetivo e não será dissuadido. Se nada pode mudar sua mente, Putin conduzirá a Rússia ao abismo da destruição econômica inevitavelmente. Tudo isso ocorre enquanto a ofensiva de verão de Putin é menos bem-sucedida do que o esperado. Mais dinheiro é queimado com o desmoronamento da ofensiva, fazendo o ímpeto da Rússia escorregar no pior momento. Veja nosso vídeo que revela a verdade por trás da ofensiva de verão da Rússia. Inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre a decadente economia russa.